Pronto, já estamos gravando. Alguém gostaria de fazer a leitura da lição de abertura? Eu não tenho aqui. Pode ler, então, Ronald. Ronald está sempre pronto. Ok. Deixa eu só desligar o ventilador para o barulho. Espera aí. Ô, Mauro, essa abertura é qualquer mensagem que a pessoa tenha? Qualquer mensagem com fundo ou espírita ou de reflexão, né? Todos me ouvem? Sim. Então vamos lá. Pessoal, eu vou pedir para que todos fechem seu áudio, para a gente facilitar aqui, para que todos escutem. Então, do livro Fonte Viva, escrito por Francisco Cante Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vou abrir aqui, a espiritualidade vai me dizer. Capítulo 68. Sementeira e construção. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Quem disse isso foi Paulo, está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus, e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, ele traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, nós somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo, nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida em que permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos. Porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada. E não temos. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Obrigado, Ronald. Alguém gostaria de comentar a lição? Oi, Mauri, pode falar. Abre o áudio. Lavoura divina e edifício do Pai. Em síntese, quer dizer que somos organismos vivos nesta lavoura, pronto a dar vida e alimento a milhares de outros organismos. E não está mais nada escondido quando ele fala que somos aquele edifício divino. Nós somos o templo. Essa pandemia veio explicitar isso. Nós somos o templo do Deus vivo. Estamos juntos. Estamos todos numa gleba só.
todos trabalhando em prol de milhares, graças a Deus. Obrigado, Amauri. Vamos, então, fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece de hoje? Pode fazer, Amauri. Então vamos lá. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e falar assim: Paizinho do céu, nós estamos felizes e contentes, Pai, porque o vosso amor nos permite, mais uma vez, reunidos, estarmos junto ao vosso amado Filho Jesus. E desta feita, Paizinho, nós é que fazemos questão de procurar o Mestre, nós, com todas as nossas imperfeições, queremos ouvir um pouco mais. Nós, Paizinho do céu, com todos os defeitos que carregamos de vidas pregressas, queremos consertar tudo, Senhor. Permita que, ao lado do vosso amado Filho Jesus, possamos, já que estamos aprendendo realmente, não perder mais a oportunidade de colocar em prática. Não esperar que o nosso irmão em dificuldade nos peça, mas entregar a eles o nosso olhar carinhoso, o nosso afeto, o nosso carinho, tudo que nós pudermos expressar corporal, vibracionalmente, a fim de que, concluindo o que a doutrina vem de nos dizer, as nossas moedas, aquela que o Pai paga 100 por um, como diz Jesus, tem moedas que meu Pai paga 100 por um. Porque você pôs a mão para entregar, você já está dando pouco. Porque você está dando o que não é seu, é do Pai. Mas as nossas moedas, essa que Papai do Céu paga 100 por um, Senhor Jesus, nós estamos adquirindo contigo, estamos abrindo nossas mentes e tocando, por graça de Deus, a outros tantos irmãos que precisam destas salinhas de aulas abertas neste exato momento, que agora queremos pedir-te, Pai, bênçãos para que possamos dar por iniciado o nosso estudo do Livro dos Espíritos desta noite, abençoando a casa, amigos do caminho, a fim de que possamos juntos, como uma família, estarmos unidos para sempre. Graças a Deus. Obrigado, Amauri. Então, meus irmãos, vamos lá. Paramos na pergunta 361. A Isabel vai ler para a gente. 361 da Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. Qual a origem das qualidades morais boas ou mais do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Ok. Essa resposta ela é simples, né? Mas ela é bastante importante, porque por muito tempo nós acreditávamos, né, que a personalidade era atributo do corpo. Mas a gente acaba, com essa resposta, né, e com as observações e demais reflexões que os espíritos nos trouxeram, nos desvinculando dessa teoria, né? Quando, na verdade, a personalidade, né, o caráter, as qualidades morais, elas são do espírito. Se elas são do espírito, tanto faz ele estar encarnado ou desencarnado, ele será aí a mesma pessoa, né? Com as mesmas inclinações. Claro que a cada nova encarnação e desencarnação, nós vamos entendendo melhor essa necessidade de aprimoramento e vamos, né, lutando ali, trabalhando para essa melhora contínua. Mas isso é um acervo que todos nós vamos coletando na medida das nossas experiências e também na medida dos nossos esforços, né? Em lutarmos para sublimarmos as nossas questões de ordem moral. Tudo bem? Alguém quer acrescentar algo? Podemos seguir, Bel. 361A. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom,
E o homem vicioso é de um espírito mau? Sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Ok, essa resposta também eu acho ela de extrema relevância. Em nossa casa, a gente não chama, né, os espíritos imperfeitos, como ele diz aqui, né, como maus, porque ninguém é mau, a gente é ignorante do bem. Tanto é verdade que quando nós entendemos esse bem, né, entendemos a nossa relutância, né, na construção da nossa felicidade por ações mais dignas, a gente melhora, a gente sai daquela condição e adota uma nova postura, né, se alinhando a esse bem que o Evangelho, né, que a doutrina nos fala. Então, não existe espírito mau, existe espírito ignorante do bem. E sendo ignorante do bem, na condição de imperfeito, que todos nós somos, cometemos atitudes, né, equivocadas. Atitudes essas que, contra alguém, contra outra pessoa, nós rotulamos como sendo uma pessoa má. Mas, na verdade, ela é ignorante do bem. Como todos nós chegaremos à condição de puros, construiremos o amor verdadeiro em nossas almas, é sinal de que ninguém pode ter surgido ou sido criado por um elemento mau. Então, se Deus, que é o nosso Criador, todos nós, é soberanamente justo e bom, tudo que sai de Deus, né, é perfeito, então não pode haver, na sua origem, nenhuma mazela, né, nenhuma maldade como princípio. O que nós vamos coletando e promovendo são as consequências das nossas escolhas. E essas escolhas, sim, podem nos prejudicar ou prejudicar a outrem por que seja um alvo, né, o objeto dessas ações. Então, essa resposta é muito importante quando ele nos corrige de não atribuirmos essa designação de mal aos nossos irmãos espirituais. Então, sim, imperfeitos, como nós somos, todos nós somos imperfeitos, mas que estamos buscando, né, compreender esse bem para nos alinharmos a ele, né, para que ele possa fazer parte de nós. Tudo bem? Podemos seguir? Alguém quer complementar? Estamos botando aqui no chat. Deixa eu ver aqui, comentários do chat. Rafael botou assim, então o mal não existe e sim a imperfeição? Sim, exatamente. O mal não existe como essência. O mal ele é o resultado da nossa imperfeição em atitudes. Tanto é verdade que nós não nos arrependemos. Ué, se a gente se arrepende é porque a gente reconhece que fez algo errado e pode mudar e corrigir aquela falta. Então, de fato, o mal não existe. O que existe é o bem. Agora, a nossa imperfeição nos faz cometer atos equivocados, que nós rotulamos como maldade. Fala, Wagner. E complementando também, Mauro, quando você diz aqui, vamos supor, né, que a gente fala um espírito mau, significa que ele vai ser mau eternamente, você não vai ter oportunidade de mudança, né? Então, a partir do momento que nós somos imperfeitos, mas somos perfectíveis, ou seja, a gente tem a possibilidade da melhora e depende exclusivamente de nós essa melhora, isso, só o fato de você conceber isso já é uma situação de conforto para nós, né? Que a doutrina nos proporciona. É verdade. Podemos seguir? Então vamos lá, Bel. 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos dessarcizados e levianos? São indivíduos estúrdios, travessos e, algumas vezes, malfazejos. É aquela condição que Kardec vai estabelecer na ordem dos espíritos, né?
as categorias, a terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem, e dentro dessa terceira ordem, as grandes variantes das nossas imperfeições. Então, ele foi agrupando ali, né, a depender das características dos espíritos que se comunicavam, ele foi ali agrupando, mostrando as características das imperfeições, que não se extinguem com aquela classificação, com aquela categorização que Kardec fez. Ele, então, de uma maneira geral, mais ampla, ele buscou nos mostrar quais as características da imperfeição. E lá estão muitas delas, né? Então, dessa maneira que ele está aqui nos orientando, nos mostrando que, sim, nós podemos ter várias deficiências de ordem moral que vão necessitar do nosso empenho, do nosso trabalho, da nossa compreensão, para podermos transformá-las em virtudes. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá, Bel. 363. Tem os espíritos paixões de que não compartilha a humanidade? Não. Do contrário, vô-las teria informado. Exatamente. Por que não tem, gente? Bom, vamos lá, a pergunta de Kardec, né? Tem os espíritos paixões de que não partilhem a humanidade? Então, nós somos aqui o que somos lá, então... Exatamente. Aquilo que a gente respondeu lá na primeira pergunta de hoje. Se a nossa questão moral, né, está em nós, então, se nós temos alguma deficiência no quesito moralidade, quando desencarnarmos, levaremos esse mesmo problema, né, ou dificuldade para o plano espiritual. Por isso que não é diferente. Okay? Então, agora, na medida que nós formos sublimando, evoluindo, saindo dessa condição, né, de imperfeição, por exemplo, entrando na categoria dos bons, essas experiências, então, elas vão nos proporcionar uma vivência muito mais aprofundada e alargada desses valores morais. Então, imagine como deve ser interessante, né, nós encarnarmos no mundo já regenerado, no mundo, né, que está caminhando para uma transição para um mundo feliz. Como será a convivência num mundo desse? Né? Deve ser uma coisa fantástica, maravilhosa. Né? Então, é assim que nós vamos acompanhando. Então, a depender do nosso grau de evolução, nós viveremos, sim, as mesmas vicissitudes que aquele grupo ao qual nós estamos reencarnando. Não viveremos nada diferente, porque isso é um processo de construção dessa nossa moralidade, né? Também do conhecimento que vamos adquirindo. Diga, Angélica. Oi, Mauro. Desculpa, mas eu tive que reinstalar o meu Zoom e eu não conseguia aqui abrir o microfone na hora. Eu fiquei com a dúvida na 362. Sim. Está me ouvindo? Está picotado, mas dá para entender. É porque quando ele fala aqui que o caráter dos indivíduos em que se encarnam espíritos levianos, quer dizer, ele está perguntando assim, como são as pessoas, não é? O caráter das pessoas que têm, assim, que se encarnam com espíritos travessos e levianos, que ele chama aqui. Quer dizer que eu posso identificar essas pessoas naquelas que agem com esperteza, e algumas vezes essas que a gente chama que elas agem com maldade, é isso que ele está falando aqui? Exatamente, porque essas foram as características que Kardec evidenciou quando das comunicações. E quando eles traziam as suas experiências vividas quando encarnados, eles tinham esse tipo de comportamento. Então, aí Kardec conseguiu fazer essa associação, na verdade, mais do que uma associação, uma constatação de que existem, sim, espíritos, assim como existem pessoas encarnadas que, né, compartilham dos mesmos procedimentos, da mesma forma de agir. Então, é dessa maneira que ele fez essa associação.
Então, essas pessoas que agem assim, que a gente vê, né, com esperteza, agem com uma certa maldade, assim, elas passaram por várias encarnações e ainda eu posso dizer também que não aprenderam e que ainda carrega esse espírito contaminado, vamos dizer assim? Ele não conseguiu transformar. Primeiro, ele não conseguiu compreender a necessidade de mudar. E uma vez que compreendeu a necessidade, ainda não foi suficiente para que ele mudasse de atitude. Certo. São coisas diferentes. Por exemplo, todos nós aqui já identificamos problemas de ordem moral que nós carregamos. Beleza, já identifiquei que eu tenho um problema de ordem moral. Mas eu ainda não sou suficientemente convencido ou forte ou com o objetivo de mudar de atitude. São coisas diferentes. Então, muitas vezes, nós levamos algumas encarnações para vencer uma problemática de ordem moral. Então, às vezes, pode acontecer, sim, dele reencarnar, trazer esse comportamento, ou essa forma de entendimento ainda equivocada, e repetir os erros em novas encarnações. Não, então agora eu entendi. Tá certo. Muito obrigada. Nada. Fala, Bel. Eu só queria acrescentar que, por exemplo, do jeito que a Angélica fez a pergunta, eu também deixo um pouquinho de coisa, porque, por exemplo, a gente também, quando fala das classes, não é uma caixa, né? É tipo assim, é o que faz demais, por isso que ele está nessa classe. Porque, por exemplo, eu posso já ser neutra, vamos dizer que eu sou neutra, né? Eu não faço nem o bem nem o mal, que eu faço mal, mas vamos dizer que eu sou neutra. Mas eu posso ter coisas de leviano, eu posso demonstrar atitudes levianas, eu posso demonstrar atitudes pseudo-sábias. Então, quer dizer, não necessariamente eu apresento uma atitude leviana que eu estou na classe dos levianos. Sim, exatamente. Isso aí não é por aí, é o fato de que, tipo assim, é o que você mais tem, o que mais tem em você. Você geralmente apresenta isso, é o seu caráter. Mas não necessariamente a gente está numa caixa. Mesmo quando a gente for benevolente, a gente ainda não é puro. Então, a gente vai ter uns lancezinhos, né, de batedores e perturbadores. Eu acho que eu vou ser sempre batedora e perturbadora por um bom tempo. Então, quer dizer, não é uma caixinha, né? A gente não se enquadra numa caixa. Não é estanque, né? Ou seja, a gente tem um pouquinho de cada coisa. Essas imperfeições, elas estão em nós. Então, eu posso ser maléfico, eu posso ser maledicente, eu posso ser, como a Isabel falou, pseudo-sábio, achar que eu sei tudo e, na verdade, não sei nada. Então, aí assim nós vamos identificando e buscando essa melhora, né? E de fato, nós somos um mosaico de coisas. Então, cada pedacinho pode corresponder a uma imperfeição ou até mesmo uma condição moral mais favorável. Mas isso não nos representa de forma integral. Você é isso. Não, eu tenho isso. Eu ainda estou lutando contra aquilo, né? E assim nós vamos. Obrigado, Bel. Obrigado, Angélica. Vamos seguir, então? 364. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente. E isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Exatamente. Então, tanto a inteligência, a condição intelectual, quanto a moral, ela é aquisição do espírito. Então, tudo que a gente aprende e apreende, isso é patrimônio do espírito. Todas as nossas questões morais, vencidas ou ainda trabalhadas, também representam quem somos. Então, a cada encarnação, a gente busca caminhar num sentido. É muito complicado, muito difícil a gente andar em paralelo. Numa encarnação, às vezes, a gente adianta no intelectual e deixa a moral um pouco de canto. Na outra, a gente trabalha a questão da moralidade e a intelectualidade, às vezes, fica para trás. E assim nós vamos caminhando. O fato que demonstra isso são as pessoas que a gente convive e a gente diz assim, nossa, como uma pessoa tão sábia, né?
estudou tão pouco, mas tem tanta sabedoria, né? Que a gente olha assim, meu Deus, eu, às vezes, tenho mestrado, doutorado, não tenho a sabedoria que essa pessoa tem. O que é isso? São esse acervo das vivências naquela encarnação, buscando trabalhar mais um aspecto do que em outro. Tá? Tudo isso é dentro de uma normalidade. E a gente sabe que nós precisamos, primeiro, compreender a necessidade de mudar algum aspecto para depois mudarmos. Porque ninguém muda se não for convencido de que precisa mudar em determinados aspectos da vida. Né? Então, o que nos faz, de fato, compreender a necessidade de mudar? É a parte intelectual, é o conhecimento, é a reflexão sobre as questões que estamos vivendo, né? Somado uma série de recursos que nos chegam, né? Através de uma conversa, através de uma leitura, através de uma experiência vivida. Tudo isso nos leva a uma reflexão e, a depender da conclusão nossa, individual, dessas experiências, dessa conclusão que a gente chega, a gente começa, então, a trabalhar o aspecto moral. E assim nós vamos caminhando. Fala, Valdemir. Mauro, só para lembrar, a gente pode também desenvolver as duas asas ao mesmo tempo, né? Isso não é uma coisa impossível. Eu posso desenvolver a intelectualidade e a moralidade, o que seria o ideal. O ideal para a gente ainda é utópico, mas isso é perfeitamente possível em algumas circunstâncias, desde que tenhamos essa boa vontade, desenvolver a intelectualidade e a moralidade, certo? Certíssimo, Valdemir. Seria o desejado, né? Mas não é ainda o mais comum. Aqui utópico, no chat, por enquanto. Aqui no chat, tivemos alguns comentários, né? A Gláucia botou assim, muitas vezes precisamos sofrer para nos tornarmos mais humildes. De fato, infelizmente, não é que a gente precise que o único caminho, né, para isso seja o sofrimento. Ele é um caminho, né, principalmente quando nós somos ali resistentes a essa compreensão de mudança. E aí usa-se outros recursos. Mas não é que somente pelo sofrimento a gente chegará à condição de humildade, né? Ok, então vamos adiante. Mais alguém quer comentar algo? Podemos seguir? Sobre essa questão da moralidade e intelectualidade, eu acho que o maior exemplo que nós temos aí nos nossos tempos é o Chico Xavier, né? Que tinha uma capacidade imensa e só tinha o curso primário, né? Lá no Clube da Fogo, que ele participava, lá nos anos 70, lá ele falava tão bem, mas tão bem, que impressionava as pessoas que entrevistaram ele. Exatamente. Eu não sei se vocês têm o hábito, né, ou já receberam um vídeo de uma menininha, né, que ela fala palavras complicadíssimas para a idade dela e ela fala com desenvoltura. O que é isso? Se ela não teve nem chance ainda de ir à escola. É uma grande prova disso que nós estamos falando aqui. É o espírito, né? É o espírito que vem com uma bagagem e tem pressa de apresentar essa bagagem, né? A bichinha danadinha. Então, a gente está ali acompanhando. E, com certeza, hoje, a ciência está de olho nisso, né? Eles devem ficar com uma série de interrogações na cabeça. Eu estava escutando hoje uma palestra do Paulo Frutuoso, né, que ele é médico lá do lado de Frei Luís, e ele falando exatamente sobre isso, que hoje a ciência não tem mais como negar as questões espirituais, como disse Kardec. Kardec disse que a ciência provaria a vida espiritual, e estão se encaminhando para isso. Então, exemplos como esse, né, crianças ainda que nem no jardim entraram, estão muito pequenininhas ainda, e já demonstrando todo o potencial de intelectualidade, né, que vem nesse bojo, né? Então, estamos, de fato, caminhando para uma sociedade bem diferente. Diga, Angélica. Mauro, eu acho essas crianças, como essa que você mencionou, que é a Alice, né? E outras que a gente vê que têm um grau intelectual maior, elas demonstram de uma forma diferente, né?
Mas eu acho também que muitas delas nós temos que tomar muito cuidado com a parte moral, elas têm que ser muito bem orientadas, né? Porque a gente também não sabe que tipo de espírito intelectual, com essa intelectualidade, que está chegando aqui. E o que eu percebo é que nos nossos tempos, agora, tem aparecido muito esse tipo de criança. Mas eu acho assim, eu penso, né, que tem que também os pais orientarem muito bem, porque isso pode ser também, voltar contra ela no futuro. Exatamente. Como a vaidade, né? Ela não aceitar depois qualquer derrota, ela não aceitar críticas. Mas nós temos que entender aí, Angélica, foi boa essa sua pergunta, pelo seguinte: nós já sabemos que, uma vez adquirido uma virtude ou adquirido um conhecimento, aquilo é do espírito, ele não volta para trás. Então, ele não vai perder aquilo que ele já conquistou. Então, se ele, por exemplo, se ele já conseguiu, se ele já alcançou a humildade, ele vai encarnar e vai demonstrar ser uma pessoa humilde, mesmo que ele receba influências em outro sentido. Por quê? Porque ele já venceu essa etapa, ok? Então, isso não será algo que ele vai escorregar, porque já faz parte da estrutura espiritual, né, desse irmão que está encarnando. Então, você imagina, por exemplo, Emmanuel, a gente sabe que Emmanuel está reencarnado, né? Então, ele, na família onde ele reencarnou, provavelmente ele vai ser uma criança, ou já deve ser um jovem, ou até então na fase adulta, né, pela contagem dos tempos aí. Foi um jovem, foi uma criança, diferenciada, né? Porque alguns comportamentos que algumas crianças que a gente julga normal naquela faixa etária, ele talvez já tenha demonstrado uma maturidade, uma seriedade, um outro viés, né, que destoa daquela característica que a gente constrói, né? A gente cria lá uma imagem e constrói umas caixinhas que a gente acha que todo mundo tem que estar dentro daquela caixinha. Isso vai saindo. Você imagina uma Joana de Ângeles, né, reencarnando com seu arsenal, né, de conhecimento. Como vai ser essa criança, reencarnação de Joana de Ângeles? Então, o que você falou é correto, nós temos que ajudá-los, né, com bons exemplos, principalmente. Por isso que a evangelização, em todas as fases, né, é muito importante, né? Evangelização de bebês, evangelização da infância, a mocidade, né? Tudo isso é muito importante, porque, apesar de nós acabar de dizer aqui que uma conquista espiritual não se perde, mas também nós não sabemos se aquilo já é uma conquista. Pode ser ainda um processo de amadurecimento de uma virtude. E aí, sim, nós podemos sofrer o efeito das influências. Então, por isso que é importante nós estarmos atentos às características que eles nos mostram para ajudá-los nesse amadurecimento. Pode falar, Valdemir. Só para lembrar mais um exemplo aí que tá na mídia, aí na internet, um garoto chamado Vitor Hugo, que até tem o subtítulo lá de menino, é chamado de menino. Ele, desde os 15 anos de idade, que ele faz palestras assim, com conhecimento doutrinário, conhecimento evangélico, bíblico, de uma maneira geral, muito grande. Quem não viu ainda na internet, vale a pena ver, no YouTube tem muitas palestras dele. Acho que o exemplo que você está lembrando é do Emmanuel. Então, é uma criança diferenciada, como essa criança que está... Você me lembrou aí dessa menina, Alice, que fala essas palavras todas. Mas a Angélica tem toda a razão. A moralização não está necessariamente, né, igualada à intelectualidade. Então, essas crianças precisam, sim, de uma orientação, precisam de limites, precisam de evangelização, como você lembrou, precisam de freios, porque senão elas podem usar esse conhecimento todo para um aspecto negativo, para um aspecto ruim, porque ainda não estão consolidadas essas conquistas morais que a gente tanto almeja para nós e para todo mundo, de uma maneira geral. Ok. Obrigado, Valdemir. Podemos seguir? Vamos lá, Bel. 365.
por que é que alguns homens muito inteligentes, o que constitui indício de superioridade, são, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens e cedem à influência de espíritos piores. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período, ele pode se adiantar em ciência, durante outro, em moralidade. Ok, ele afirmou o que a gente comentou, né? Agora, o que eu achei interessante, quando ele fala aqui que o espírito progride em insensível marcha ascendente, porque os nossos passos são muito pequenos, né? Então, parece que a gente não está nem saindo do lugar, mas estamos sim. E como nós não conseguimos dar grandes passos, né, nem saltos, o processo ele é lento, né, ele é diminuto, mas consistente. Então, ninguém encarna, né, para ter uma encarnação desperdiçada, né? A gente não vai desperdiçar todos os dias, 24 horas do dia, sem fazer nada que contribua para o nosso adiantamento. Então, a gente vai sendo, sim, impulsionado a esse progresso, né? E eu tenho certeza que todos nós, claro, a depender do nosso esforço, a gente dá os nossos tropeços, mas a tendência é que a gente caminhe sempre para uma posição melhor. Podemos seguir? Vamos lá, Bel. O Wagner. Oi, Wagner, desculpa, pode falar. Opa! Não, eu acho que a Isabel e as irmãs aí que moram nos Estados Unidos, né, já tiveram oportunidade de assistir uma matéria chamada Reencarnação. Pelo menos aqui no Brasil, eu na semana passada, ou retrasada, não me lembro bem, eu assisti na net esse programa. E aí narrou um garoto que, desde os 3 anos, tinha medo de água. E aí, quando a mãe começou a perceber os desenhos dele, ele desenhava o navio bem parecido com o Titanic. Ou seja, no desenrolar da matéria, né, ele foi um dos engenheiros, né, que projetou o Titanic, e ele trouxe assim uma vivência muito grande, riquezas de detalhes que nem aqueles pesquisadores do navio tiveram, por mais que eles pesquisassem, porque ele vivenciou isso na vida passada. Então, assim, não se falou em religião, não se falou em nada. Falou de fatos, né? Então, eu acho que a doutrina, o Kardec foi muito feliz quando ele começou a trabalhar as questões científicas e filosóficas, né? E quando a gente fala que a doutrina espírita ela se adequa a qualquer religião, porque ela não vai combater as religiões. Ela vai fazer com que essas religiões tenham uma visão muito mais aprofundada da vida espiritual, do que existe além da matéria. Então, a partir do momento que você entende a reencarnação não como um processo religioso, mas sim como um processo realmente científico, filosófico, a compreensão, pelo menos para mim, ela é muito mais profunda, porque você raciocina, você experimenta, né? Você absorve o conhecimento analisando vários casos, como, por exemplo, nesse programa. Ok, Wagner, obrigado. Vamos lá, Bel. 366. Que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si,
cada um com uma aptidão especial. Refletindo, reconhecereis que é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas, e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance uma explicação muito simples e natural. Ainda nesse caso, tomam o efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que com relação a Deus faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos no universo. Se bem que, mesmo entre eles, as pessoas sensatas apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de um Deus único. Ok. Antes de continuar na resposta, é importante a gente refletir sobre... na verdade, é essa concluir a resposta. Depois vem um comentário de Kardec. Não seria lógico, né, nós aceitarmos que nós fôssemos a composição de vários pensamentos distintos, agindo sobre o mesmo corpo. Seria uma confusão danada, né? Então, isso não tem lógica. A própria lógica nos refuta essa possibilidade. E como ele fala ali, e depois, quando desencarnasse? Não teria individualidade, ou seja, seria, né, um espalhamento de consciências, né? E quem ficaria com a evolução pertinente àquela encarnação? Então, a lógica nos leva a entender que essa teoria ela é fraca, né? Ela é bastante facilmente refutada. Como ele fala, a resposta simples, que a gente normalmente não enxerga, é que somos, sim, individualidades, né? Seres individuais, trabalhando para alcançarmos essa pureza, né? Esse acúmulo de experiências. Para alcançarmos a condição de puros, precisaremos ter, sim, contato e vivências e absorção de conhecimento e moralidade em todas as experiências, porque senão nos faltaria algo que nós não vencemos e poderíamos cair. E como o espírito não retrograda, nós não poderíamos estar aí à mercê disto. Então, para entrarmos na categoria dos puros, nós teremos, sim, obrigatoriamente, que passar por todas as situações que nos levem às nossas provações. E, vencidas essas provações, estaríamos aptos a entrar na condição de espíritos puros e começarmos a viver as experiências que esta categoria nos proporcionará. Então, o fato de nós sermos ainda espíritos imperfeitos não nos habilita a vivermos experiências daqueles que já estão na categoria dos bons, e nem os bons a viverem experiências daqueles que já estão na categoria dos puros. Então, nós precisamos, sim, vencer etapas para estarmos habilitados a novas experiências daquela nova condição, né? Quando nós vencemos etapas ainda dentro da mesma categoria, tudo bem. Então, por exemplo, a gente viu lá, né, nos imperfeitos, nós temos lá vários tipos de imperfeição. Podemos vencer um deles. Mas se nós ainda temos alguns deles, né, muito presentes em nós, continuaremos na condição de imperfeitos. Quando a gente vencer todas essas dificuldades, né, que nos classificam na condição de imperfeitos, é que nós estaremos aptos a subir de categoria, né? Então, isso é muito interessante e é importante que a gente saiba isso para que a gente tenha também a paciência para conosco e também a perseverança para conosco. Então, eu vejo muitas pessoas, né, que a gente atende no atendimento fraterno, se martirizando porque não... mas eu já sei isso, por que eu ainda me pego errando em tal coisa?
porque a gente agora teve o conhecimento, estamos começando a trabalhar para mudar. Então, nós precisamos entender esse processo para que a gente, sim, não esmoreça, que a gente persevere, mas entenda que ainda não venceu determinadas dificuldades. Então, o fato de nós compreendermos, de enxergarmos as nossas dificuldades é um passo. Outro passo é vencê-las. Então, isso é um processo, tá? Podemos seguir? Vamos lá. Oi, Wagner. De uma hora para outra, né? Pedro. Oi, Pedro. É que não acontece de uma hora para outra essa mudança, né? Exatamente. À medida do nosso esforço e do nosso empenho, né? Fala, Wagner. Eu tenho conversado com alguns jovens, né? É interessante, né, isso que você está falando, porque alguns jovens têm uma característica de exigir muito de si mesmo, né? Com a proposta de ser perfeito, né? E a gente sabe que a perfeição não é de um dia para o outro, como você mesmo falou, né? Nós temos que primeiro ter consciência de que nós somos eternos, que somos espíritos perfectíveis e que Deus, a todo momento, nos dá a oportunidade de aprendermos o lado científico e o lado moral. Então, há 2000 anos, Jesus veio a corpo presente e nem todo mundo abraçou a causa do Cristo. Ele veio pessoalmente aqui. E hoje a gente tem uma doutrina que tem menos de 200 anos e que a gente agora está em passos que eu considero passos até largos em comparação do cristianismo, né, que vem durante vários séculos. E hoje a gente tem uma compreensão muito profunda, né, de todo esse processo que a gente está fazendo aqui, né, qual é o nosso real objetivo. Existem questionamentos até daqueles que não são espíritas, que não conhecem a doutrina, mas existem esses questionamentos, né? Por que eu estou aqui? Por que eu passo por isso? Né? Por que eu tenho que passar por isso? Será que isso não acaba nunca? E aí está a oportunidade de um atendimento fraterno, né? De uma palavra, né? De um ensinamento doutrinário que, por mais que não estejam frequentando, pelo menos a princípio, uma casa espírita, mas eles têm acesso, pelo menos um pouco de acesso àquelas pessoas que já conhecem um pouco mais da doutrina, porque a cada dia a gente está aí vendo Acho que o Wagner caiu. Pelo menos ele travou. Vamos seguir, Bel. Continuando na resposta. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem a este respeito vários pontos de comparação. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os homens acreditaram fosse múltipla a matéria. Hoje compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, a alma, ou espírito encarnado, e não de muitas almas, exatamente como diferentes sons do órgão, os quais procedem todos do mesmo ar, e não de tantas espécies de ar quantos os sons. De semelhante sistema decorreria que quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significa que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo ou o teriam deixado, o que tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, conseguintemente, sem responsabilidade. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos, em que estes provam suas personalidades e identidade. Perfeito. Essa conclusão de Kardec aí, né?
fecha esse entendimento, né? Então, não tenho nada a acrescentar. Alguém gostaria de acrescentar algo? Não? Então, vamos para a próxima. Vamos, então, para a influência do organismo, na 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Então, perfeito, né, essa resposta, né? A gente vê que o corpo, na verdade, ele é esse instrumento, né? Esse instrumento que nós, espíritos, nos utilizamos para essa vivência no plano físico. E que nós, espíritos, é que damos as características de que ele necessita, né? Tirando a questão da forma, né, que o corpo precisa apresentar, todo o resto que ele exterioriza vem da característica do espírito que ali está. Então, quando ele fala lá, né, unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria, então ele respondeu lá, né, a matéria é apenas o envoltório do espírito, nada mais que isso. A matéria não vai dar personalidade ao espírito, não vai alterar a personalidade do espírito, não vai dar qualidade ao espírito, nada disso. Ele apenas vai representar ou apresentar as características do espírito que ali está, né? Então, se nós entendermos isto, nós vamos compreender muito dos comportamentos, das atitudes, das escolhas, não só nossas, mas daqueles que conosco convivem. Podemos seguir? Vamos lá, Bel. Após sua união com o corpo, exerce o espírito suas faculdades com liberdade plena? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Exato. Aí sim nós temos um papel relevante do corpo em relação às nossas experiências. Por quê? Acabou de falar aí algumas perguntas anteriormente, né? Somos espíritos extremamente inteligentes, mas moralmente questionáveis. E a depender dessa inclinação moral, se nós tivéssemos um corpo íntegro, poderíamos cometer mais erros do que aqueles que já cometemos. Então, a misericórdia divina faz o quê? Espera aí, vamos dar uma dificuldade para esse cara não fazer tanta bobagem. E aonde vem a dificuldade? Vem no corpo, vem na ferramenta. Então, a ferramenta ou o instrumento vem lá, não tão afinado, para que ele não possa fazer aquilo que tem inclinação para fazer. Então, aí o corpo se apresenta como um limitador, né, das capacidades do espírito. Aí faz todo sentido, né? Então, tanto que ele respondeu lá, o exercício das faculdades depende dos órgãos. Opa, se eu tenho um cérebro construído de forma correta, com tudo funcionando, isso vai me dar uma capacidade, né, de exteriorizar meu pensamento de uma maneira plena. Mas eu tenho lá um problema na fala. Pronto, é o suficiente. Então, eu, enquanto espírito, estou organizando meus pensamentos de forma plena, mas eu tenho dificuldade de colocá-lo para fora, de organizar, de apresentar essa ideia de forma cristalina. Então, é dessa maneira. Como nós aqui da nossa sala, né, temos os nossos corpos, né, essa ferramenta, com todas as suas potencialidades e condições em plenitude, vamos buscar usá-los, né, para que também corresponda a essa perfeição ao qual todos nós fomos contemplados. Então, vamos usar o nosso pensamento para o bem, vamos usar, né, as nossas ações, nossas intenções para o bem, que isso vai nos favorecer em muito, né, nessa jornada. Vamos lá? Angélica. Angélica, diga.
Eu com minhas dúvidas, né, Mauro? Sem problema. Eu pensar assim, então, que a gente não fala sempre nem nunca, né? No Espiritismo não tem essa. Mas que as deficiências, a maioria das deficiências, as pessoas vêm com as deficiências para que não excedam nessas tendências que elas têm, Ou e vem... sempre vai ser um impedimento para que ele não cometa mais os seus erros, vamos dizer assim, de um passado? Não, nem sempre o impedimento ou uma dificuldade de ordem física tem a ver com algo que seja impeditivo à nossa manifestação. Às vezes é uma expiação, ok? Então, por exemplo, tem um caso lá do irmão Walter, né? O irmão Walter foi uma pessoa que algumas pessoas aqui da sala conheceram, foi um médium curador. Então, ele nasceu e só foi começar a andar com 8 anos. Ele nasceu com problema, demorou muito a andar, teve um sonho, contou o sonho para a mãe fez o que o sonho disse, ele começou a andar a partir dali. Com 10 anos de idade, ele começou a curar as pessoas. Então, ele curou dos 10 aos 80 e pouco, né, Isabel? O irmão Walter desencarnou. Curando as pessoas, diuturnamente. Ok? Beleza. Ah, que homem maravilhoso, não é? Maravilhoso. É uma pessoa que se dedicou ao próximo integralmente. Mas ele teve problemas na perna dele, que tinha dores, quando ele tinha as crises lá de dor na perna, né? Dores incríveis, mas aquilo nunca foi impedimento para que ele continuasse com a tarefa dele. Aí o que nós viemos saber depois? Que essas crises que ele tinha de dor na perna é porque tinha no planejamento espiritual dele, como expiação de um ato cometido em outra encarnação, a programação para ele perder a perna. Mas, fruto da dedicação, fruto da entrega, do trabalho no bem, ele não perdeu a perna, mas tinha lá as crises de dor na perna. Então, veja, né, como Deus é misericordioso. Ele não quer o nosso sofrimento, ele quer o nosso processo de reeducação. Se fizermos isso, aquilo que estava programado pode ser reprogramado, pode ser ajustado, atenuado, ok? Então, nem sempre as dificuldades que a gente venha a perceber no corpo físico é uma limitação da nossa problemática moral, mas pode ser uma expiação por ato cometido no passado. Tudo bem? Tudo bem. Ó, outro exemplo aí que está mais perto de todos nós, né? O Chico. Se você leu há 2000 anos, você leu esse livro há 2000 anos? Então, o Chico não foi lá e nos cegou lá o Públio Lentulus com a espada quente? Cegou. Muito bem. Ele agora, reencarnado como Chico, ele não teve os olhos queimados, mas teve glaucoma. Né? E qual é o trabalho que ele tinha? De escrever, precisava dos olhos, né? Então, olha que coisa fantástica. Então, graças a isso, ele resgatou, né? E não foi um impedimento para a grande alma que é o Chico Xavier. Diga, Valdemir. Sofria dores horríveis nos olhos. Um outro exemplo, Mauro, o maior físico, né, o Stephen Hawking, ele teve aquela distrofia, né, toda, mas era uma mente brilhante, né? Exatamente. Bem lembrado. Diga, Valdemir. Lembrando que tem um livro do Gerson, chamado Aqui se Faz, Aqui se Repara, que tem inúmeros casos dessa situação, onde você contou o exemplo aí do irmão Walter, e tem inúmeros exemplos de pessoas que vêm com essa programação de perder o braço, perder a vista, perder isso, e acaba com o trabalho, com a dedicação, revertendo esse processo. Por isso não há uma fatalidade. Eu vou perder a perna. Eu posso perder caso eu não trabalhe devidamente a caridade, enfim, o servir, o amar, como recomenda Jesus. Acho que esse livro é um livro fácil de ler, bastante interessante, que conta pequenos casos, e são inúmeros casos que ele conta lá, que vale a pena para enriquecer a nossa cultura espírita. Obrigado, Valdemir. Vamos terminar essa 368? 368A?
368A. Após sua união com o corpo, exerce o... Não, desculpe. Assim, Ixi, Maria, estou tendo estranho. Assim, o envoltório material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é a livre radiação da luz? É, como vidro muito opaco. Pode-se também comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Ok. Então, na próxima, a gente vai para 369. Eu gostaria só de acrescentar a respeito dessa resposta e comentário de Kardec. Hoje em dia, o YouTube é um grande container, né, de experiências ali, de vivências. Eu gosto muito de um programa chamado Go Talent, né, que são pessoas, né, um programa de calouros, assim, né, de peneira de talentos. E vi lá alguns casos. Um deles, que me chamou muita atenção, era de uma jovem que nasceu sem os braços. Ela não tinha os braços, né? E tocava piano com os pés, teclado, com os pés. Uma coisa fantástica. E cantava também, né? Cantava e tocava com os pés. Uma coisa maravilhosa. Então, me lembrei desse caso, como tantos outros, né? Tinha também de um rapaz lá que era autista, e quando sentava no piano, ele tocava maravilhosamente bem e cantava maravilhosamente bem. Então, são alguns casos, né, em que ilustram isso que nós estamos lendo aqui. É um vidro opaco? Sim. Vai dificultar com que essa luz brilhe de forma cristalina, mas não impede que a luz aconteça, que a luminosidade, mesmo diante da dificuldade, apareça. Por que daquela limitação? Isso é o pretérito que vai explicar. Mas ele não é impeditivo no sentido restritivo de que a gente consiga apresentar as nossas potencialidades. Então, isso demonstra que nós, sim, trazemos acervos maravilhosos. Mas quantas vezes, por nós não prestarmos atenção a esse acervo, né, por nós nos deixarmos seduzir pelo que o mundo nos oferece, a gente não dá a devida atenção, não dá devido espaço para que essas potencialidades venham e se apresentem. Então, eu me lembrei desses dois casos porque ilustram perfeitamente o que a resposta de hoje nos trouxe. Então, falando ali, pegando o ganchinho da Angélica, né? Então, nossas encarnações, elas, primeiro, são planejadas para o nosso adiantamento, para o nosso aprendizado, para a nossa purificação, e os talentos que nós construímos ao longo das outras existências servirão para cada um de nós como um instrumento, como um degrau, né? Ou vários degraus para que a gente alcance esses resultados. Então, não há aquele que reencarne sem esses recursos, porque senão Deus seria parcial, e Deus assim não o faz. Então, todos nós reencarnamos com as nossas experiências a serem vividas, mas também com os recursos adequados para que possamos vivê-las, né? Então, achei isso muito interessante. Então, paramos aí. Na próxima, voltaremos à pergunta 369. Muito bem. Vamos, então, fazer a nossa prece da noite de hoje. Alguém gostaria de fazer a nossa prece? Pode falar, pode fazer, Glaucia. E assim, serenando os nossos corações, nos ligamos ao nosso Mestre Jesus, agradecidos pelo dia, agradecidos por todas as bênçãos em nossas vidas. Pedimos pelo nosso querido Brasil, que seja envolvido em muita luz e muito amor. Pedimos a todas as casas assistenciais,
de todo o nosso planeta, asilos, creches, orfanatos, manicômios, que todos possam sentir a presença do nosso Mestre, ou que possam se ligar a Ele num momento de conforto espiritual. Nos ligamos, Pai, ao nosso Mestre Jesus e pedimos ainda por esse país que me acolhe aqui, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, por alguém que passa pelos nossos pensamentos nesse momento, que possa receber a luz, amor, e termos sempre a certeza de que Jesus está conosco, que nos basta apenas firmar o pensamento nele. E assim agradecemos essa noite de estudos, a espiritualidade que nos conduz e a todos os amigos presentes. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Vamos à foto. Por favor, vamos aí abrir